Aviva-nos, aviva-nos. Bem, estamos no início de uma grande jornada. Essa jornada tem como grande objetivo nos trazer para perto do Senhor Jesus, nos aproximar dEle, porque Ele é a fonte, Ele é a razão de toda a existência, e tudo que há em mim, tudo que há em você, tem a ver com Ele. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 2. Nós vamos pensar sobre essa primeira semana que nós estamos já meditando nela desde hoje pela manhã. Estamos pensando sobre o retorno às Escrituras. E o avivamento, ele traz consigo esse convite para você se voltar para a palavra de Deus. Enquanto você abre aí a sua Bíblia ou acessa a sua Bíblia, amanhã pela manhã, às 7h30 da manhã, nós teremos uma live através do meu Instagram, e também vou convidar alguém para estar comigo ali, viu? Então nós estaremos juntos às 7h30 da manhã pelo meu Instagram, que é Marcos Vinícius Petrucci. O que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos orar, nós vamos clamar, porque o avivamento é orar, é buscar, é também interceder pelos alvos de oração. Ali, enquanto estivermos ali transmitindo aquela live, você vai acessar aos céus e intencionalmente vai orar pelos seus oikós, pelos seus RIs. Diga comigo, RI, relacionamento intencional. Mais uma vez para a gente gravar, RI, relacionamento intencional. Então são estes oikós, os seus alvos de oração, seus relacionamentos intencionais, e eu quero te convidar para que você participe conosco ali pelo meu Instagram. Nós vamos orar pela igreja, vamos orar por essa jornada, e você também está acessando pelo aplicativo da igreja as devocionais e está lendo, crescendo, e assim Deus tem falado aos nossos corações. Bem, quero então convidar você para essa leitura de Neemias, capítulo de número 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. E nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde estão enterrados os meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Pai, o Senhor já nos falou tanto através desse culto. Já adoramos, celebramos os frutos, já rendemos, Pai, a Ti todo louvor e toda glória, ceiamos, adoramos, celebrando a nossa unidade. Agora, fale aos nossos corações, porque as almas que estão aqui estão sedentas da Tua voz, querem ouvir a Tua voz, que vem do trono da graça. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço e as chamo pelo nome. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A Ti o louvor e a glória. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você acredita que Deus está usando a sua vida para um grande avivamento na cidade de Vitória? Quantos creem nisso? Você crê?
Deus está usando você, Deus está usando a sua casa, Deus está usando a sua célula, e você é a pessoa chave, estratégica, para Deus fazer um grande avivamento na sua vizinhança, na cidade de Vitória, em Serra, em Jardim Camburi, nas escolas, nas universidades, e não haveria pessoa melhor do que você para Deus usar neste tempo. Como Deus naquele tempo usou a vida de um homem chamado Neemias, alguém que era copeiro do rei, trabalhava como copeiro, ele servia ao rei. O texto que acabamos de ler, queridos, nos conta exatamente esse momento, que Neemias, ele vai para servir o rei, mas ele já havia ouvido o relato do seu irmão Hanani, que lhe informou que a cidade de Jerusalém, onde estavam enterrados e sepultados os seus pais, estava em ruínas. O seu irmão lhe traz um relato de que as portas haviam sido queimadas. Ele lhe traz o relato de que os muros estavam derrubados. E agora Neemias, diante do rei, se apresenta. E eu vejo aqui um homem com autenticidade. Você percebe nisto também? Você percebe que esse homem não conseguiu esconder a sua reação. Ele não conseguiu esconder aquilo que estava no seu coração. Na verdade, ele estava contrito. A realidade de Neemias é a realidade de um homem que estava com o semblante mudado, porque ele sabia que havia um povo que precisava ser reconstruído na identidade, reconstruído enquanto povo de Israel, reconstruído como povo da herança, povo que tem uma promessa. E todas as vezes que nós, queridos, estamos numa terra distante, prefigurados aqui à luz daquilo que Neemias vivenciou, enfrentamos a nossa Babilônia, um lugar onde exilados, um lugar onde maltratados, porque é exatamente isso que o pecado faz com a sua vida. Ele lhe maltrata, ele faz com que você seja um escravo, e então, sobre a tutela de um senhor mau, você se vê confinado, você se vê ali, longe, distante de Deus. E o avivamento não é nada mais, nada menos do que nos trazer a consciência do nosso estado diante de Deus, do quão distante estamos do Senhor. E por vezes, por distrações, vamos tomando caminhos, vamos percorrendo caminhos do egocentrismo, vamos sendo levados por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses. Então, esquecemos de ouvir verdadeiramente a voz de Deus. E estamos num ajuntamento, mas muitas vezes não fomos transformados verdadeiramente. Há pessoas que talvez tenham muitos anos de caminhada de fé, mas ainda não foram mudados no caráter, ainda reconhecem a dificuldade de orar, de ler as Escrituras, de ter a intimidade com o Pai, de serem pessoas que vão ser instrumentos do Senhor nessa terra, ficam acuados, e é tudo que o inimigo quer, é roubar a sua potencialidade. Mas nessa noite, eu e você, nós podemos dizer, em alto e bom som, que nós vamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor está chamando uma nação, o Senhor está chamando um povo, o Senhor está chamando Vitória, o Senhor está chamando Jardim Camburi, o Senhor está chamando a PIBJC para se unir ao que Ele está fazendo. Neemias é este homem que não consegue ficar à parte. Neemias é esse homem que, ao ouvir
é sensibilizado. Philip Yancey, escrevendo o livro Igreja, Por Que Me Importar, ele disse o seguinte, que hipersensibilidade no ministério é sentir a dor do próximo, é comer as lágrimas uns dos outros. E o avivamento traz consigo este constrangimento. Como eu posso me fartar? Como eu posso me deliciar da mesa do Senhor? Como eu posso estar, entre aspas, num palácio, como estava Neemias, e ao ouvir o grito dos perdidos, ao ouvir o grito dos escravos, ao ouvir aquilo que era o estado dos seus irmãos, aqueles que um dia também foram comprados e eram filhos da herança, da promessa dada a Abraão, esse homem que se coloca na brecha. A Bíblia vai dizer em Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30, que o Senhor diz, eu procurei. Sabia que Deus procura você? Ele procura os verdadeiros adoradores, como vai dizer lá em João 4, 24, mas lá em Ezequiel 22, 30, a Bíblia diz que eu procurei um homem que estivesse na brecha, então não teria destruído esta cidade. Mas a Bíblia diz, eu não achei. E Deus agora, quando nos traz um retorno às Escrituras, continua procurando. Ele continua como o resgatador de Israel, à procura de mim. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que Deus tem ciúmes de mim, Ele tem ciúmes de você. Ele nos procura como resgatador, Ele convoca o seu povo para se voltar para Ele. A palavra então, avivar, é tornar mais vivo, é estimular, é tornar nítido, ativo, intenso. O avivamento, portanto, acontece quando o Espírito Santo acha um lugar, acha um coração, onde ele vai se manifestar. Avivamento não é ajuntamento, não é evento, não é colocar um alvo que movimenta as pessoas. O avivamento acontece quando Deus, em primeiro lugar, Ele gera um grande despertamento. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você, querido, nessa noite, que Deus, Ele está gerando em nós um despertamento. Aqueles que querem uma vida avivada com Deus, serão despertados, buscarão mais. E é interessante que quando o avivamento, de fato, ele vem na minha vida, vem na sua vida, nós começamos a orar mais, nós começamos a acordar incomodados, constrangidos pela presença de Deus. Ele vem a nós, Ele nos fala, não queremos parar de ter a consciência da presença de Deus. E Deus, Ele quer ver você no seu carro, Deus quer ver você na sua escola, Deus quer ver você na sua fábrica, na sua indústria, quer ver você na sua repartição, onde você trabalha, nas ruas de Jardim Camburi e de Vitória, com uma consciência da presença dEle sobre a sua vida. Sam Tipton, ele disse no livro Coração Ardente, que em 5 de outubro de 1824, Charles Finney encontra-se com Daniel Nash. E Nash estava experimentando uma atuação profunda de Deus em sua vida, e começava então a devotar-se o seu ministério à oração. Mais tarde, Deus uniu o seu ministério de oração ao ministério de Finney, de uma maneira tão maravilhosa, que Nova York, uma comunidade em Nova York chamada Evan Mills, o poderoso avivamento que aconteceu naquele lugar, porque palavra e oração
fizeram o casamento perfeito para que o avivamento viesse sobre aquela comunidade de Evan Mills. Foi então que um grupo de deístas ali da cidade, que parecia determinado em opor-se ao toque de Deus, aquele jovem evangelista, Charles Finney, ele se encontra em alguns dias e pregava um sermão direto, convincente, contra a ideologia deles. Praticamente, a história vai contar que toda a Evan Mills se converteu no ano de 1824, e não parou aí, porque muito longe de Evan Mills, havia uma comunidade alemã. Os alemães foram ouvir o evangelista Finney, e Finney disse que o reavivamento entre os alemães resultou na conversão de toda a igreja. E ele chega a dizer: eu creio que toda a comunidade. Por isso, queridos, quando olhamos para o aspecto de Neemias sentindo a dor, ele olhou, ele sentiu a miséria, ele sentiu o estado, a tristeza do seu coração. Às vezes a gente pensa que avivamento é barulho, é euforia, mas não é. Neemias vai nos mostrar que é choro, é quebrantamento, é você se colocar no lugar, é ter empatia por aqueles que estão perdidos. E meu irmão, minha irmã, quando Deus começa a gerar no meu e no seu coração essa empatia, as nossas células, elas não ficam em torno mais apenas de celebrar a edificação. Deve haver uma cadeira vazia, deve haver um lugar que alguém ainda não sentou ali. E quando nós começamos a gerar esse fruto, que é uma gestação espiritual, um ventre espiritual, Deus começa a mover o nosso coração para orar intencionalmente por aqueles que serão os próximos que vão preencher as cadeiras das células da PIB-JC. E pelos olhos da fé eu vejo muitas cadeiras sendo colocadas nas casas dos nossos amados irmãos da PIB-JC, varandas, as salas, os quartos, os lugares sendo preenchidos, porque o amor de Deus na sua vida, ele é derramado no seu coração. E quando você tem esse amor transbordará de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está chamando o seu povo, Deus está me chamando. E é interessante porque Moody, ele vai à Inglaterra, e Sam Tipton conta essa história, que ele vai à Inglaterra para ouvir Charles Spurgeon, e encontra ali um homem de uma fé extraordinária, que era o George Miller, o homem que tem centenas e centenas de orações respondidas. E na sua estadia em Londres, pediram-lhe que pregasse numa igreja chamada Igreja Congregacional, no norte da cidade. Ele não fora ali para falar, mas para ouvir. E diante disso ele aceitou o convite com relutância. No domingo, pela manhã, ele pregou com poucos resultados, mas no domingo à noite, muitas pessoas se renderam ao convite de Cristo Jesus. Quando Moody compartilhou com seu amigo Torrey sobre o que havia acontecido, a expressão que ele ouve é: alguém deve ter estado orando. Alguém deve ter estado orando. Quando eu e você nos colocamos naquilo que Deus, Ele chama, convida, procura, o lugar da brecha, o lugar da oração, o lugar da intercessão. Veja comigo, meu amado irmão, porque o texto vai nos dizer que então ele orou. Neemias, entristecido, diz a palavra do Senhor,
que ele então orou. Ele pede, ele clama, ele busca. A W. Tozer, ele chega a dizer que se em uma padaria não produz pão, há alguma coisa radicalmente errada com ela. Da mesma forma, há alguma coisa radicalmente errada com a igreja, se ela não ganha pessoas para Cristo, se ela não está ajudando pessoas a crescerem. Avivamento, portanto, é eu me relacionar com Deus, é eu me relacionar comigo, com as Escrituras, e Deus muda a minha história, e Deus vai mudar a história de alguém através da sua vida. Mas em segundo lugar, querido, a segunda característica é que há salvação dos perdidos. Veja comigo o verso de número 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Olha que coisa extraordinária. Neemias vai dizer: eu quero achar mercê da sua graça, para que eu vá à cidade dos meus pais. Porque se tem um homem que era copeiro, agora eu sou um reconstrutor. Eu imagino, querido, que Deus está chamando a sua casa para que ela também passe por uma reconstrução dos valores e dos princípios. Eu pergunto para você nessa noite: o que precisa ser reconstruído na sua casa? Talvez seja um lugar secreto, talvez seja um lugar de intimidade com o Pai. Talvez na sua casa ainda não haja um cantinho de oração, talvez não haja um quarto secreto. E o avivamento vai te despertar, meu irmão, porque eu orei e eu pedi a Deus, para Deus te despertar de madrugada, para Deus fazer você não conseguir dormir tanto como você tem dormido. Fala para o seu irmão assim: está dormindo demais, meu irmão. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Talvez você não precisa dormir tanto. É despertamento. Avivamento é orar. É uma transformação, em terceiro lugar, integral das pessoas. Você sabia que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra? Lá estava Abraão. Primeiro era Abrão, pai exaltado. O nome Abrão significa pai exaltado. Era um homem que olhava só para si. Mas no momento que ele vira Abraão, ele é pai de uma numerosa nação. E avivamento é influência. É você sendo influente aonde você está. É você chegando lá na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na padaria. Delícias do trigo. E você chega ali, e onde você chega, meu irmão, a presença de Deus, ela é tamanha, ela é tão grande na sua vida, que as pessoas percebem: ele tem um brilho diferente de Jesus na vida dele. Porque quando Moisés subiu ao monte para orar, ele voltou com um brilho diferente. Quando você sobe ao monte da transfiguração, às vezes você quer ficar ali, né? A gente muitas vezes prefiguramos Pedro, Tiago e João, que viram Moisés e Elias no monte da transfiguração. Estava bonito demais as vestes de Jesus, de Moisés, Elias, ali a representatividade da lei, Moisés, Elias, os profetas, o Antigo Testamento prefigurado em duas vidas, o próprio Jesus, a nova aliança no sangue que foi feita através dele. Jesus estava ali. Pedro diz: vamos fazer uma tenda para nós aqui. Esse lugar aqui, meus irmãos, é muito confortável. Mas aquele sofá que você está pagando em 24 vezes a prestação dele, ali tem que sentar um pecador para que ele se renda a Cristo Jesus. Aquele local daquela churrasqueira precisa ser um lugar intencional, para você convidar o seu amigo
E no dia que for fazer churrasco, convido o pastor também, que intencionalmente eu irei lá. Aquela churrasqueira, o pizzaiolo que está sentado aqui, que eu sei, o Masterchef, queridão, te vi na multidão. É você com as suas mãos, é você com o seu talento. São as irmãs que eu estou vendo aqui, que eu tenho absoluta certeza que fazem o melhor feijão tropeiro da terra. Você, minha irmã, que Deus está te chamando para um avivamento através do feijão tropeiro, levanta a sua mão, onde você está. Você faz o feijão tropeiro. Eu vejo que há frutos homens que fazem feijão tropeiro entre nós. Comunhão, partir do pão, intencionalidade, chamar o vizinho, chamar o amigo, não cessar, não parar de orar, clamar pelos perdidos. Quando eu olho o potencial que nós temos como igreja do Senhor Jesus, pelos olhos da fé eu estou vendo as escolas da cidade de Vitória, de Jardim Camburi, sendo transformadas através dos nossos adolescentes. Comecem a levar, queridos, a Bíblia para as escolas. Estão tentando tirar as Bíblias das escolas. Foi a pergunta que foi feita. A filha de Billy Graham, Anne Graham, perguntaram para ela no dia que Billy Graham estava no hospital. E então, no dia 11 de setembro, quando as duas torres gêmeas foram atingidas por aqueles aviões, e o mundo parou para ver aquela cena, o lugar mais protegido da terra, uma grande potência, os repórteres vão até o hall de entrada do hospital, que estava um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Billy Graham, e perguntam para a filha de Billy Graham: onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu? Ao que Anne Graham responde: onde estava Deus? Desde o momento que a nossa nação tirou Deus do seu ensino, desde o momento em que os Estados Unidos tirou a Bíblia das escolas, estamos vivendo uma decadência moral sem precedentes. Mas eu quero crer que os avivalistas deste tempo não vão ter vergonha de tomar a espada do Espírito e dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Tem gente que está com a Bíblia e diz assim: estou contigo e não abro. Literalmente. Tem essa história? Fala para um amigo, aí você fala com a Bíblia: eu estou contigo, mas a Bíblia não é aberta. Então, meus amados irmãos, a transformação integral das pessoas, em quais áreas nós precisamos de avivamento? No caso ali, precisava ser reconstruída a identidade, as famílias, os lares. Quando Neemias, em 52 dias, vai reconstruir os muros, é fantástico. Sabe por quê? Porque ele diz na sua palavra: nós pelejaremos por nossas famílias, e nenhuma raposa vai entrar nestes muros, porque enquanto eles estavam reconstruindo, eles estavam com a espada na mão, porque nenhum inimigo iria atacar o povo de Deus, porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? É Deus quem justifica, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que o avivamento não acontece? Nos dias de Neemias aconteceu.
Meus irmãos, quando nós chegarmos a alguns capítulos daqui a alguns dias, e nós vermos com os próprios olhos e deixarmos o texto saltar os nossos olhos e vermos o avivamento que Deus fez naquele tempo, nós veremos que Deus, Ele vai e quer fazer o mesmo contigo, comigo, conosco. Mas há bloqueios, erros, talvez pecados na sua vida que estejam impedindo a sua vida. Na música Distrações, diz que quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também, e quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei bem o que dizer, onde o meu coração está, se com você ou em qualquer outra coisa. Para onde mais eu posso ir? É preciso admitir, entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para mim, para um coração dividido assim? Estou cansado de lutar, eu preciso é me entregar para ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. Deus está esperando tudo de você. É interessante porque Oswald Chambers, no livro Tudo para Ele, diz que a realidade da presença de Deus não depende do lugar onde estamos, mas da determinação de colocar sempre Deus diante de nós. Olha o avivamento aqui, a consciência, Deus está me vendo, Deus está aqui, e eu quero amá-lo, não por suas mãos. Essa teologia errada, que tem ensinado por aí, que você deve procurar a Deus por aquilo que Ele pode lhe dar. O avivamento realinha em você um desejo de buscar Deus, não as mãos, a face de Deus. Isso diz algo a você nessa noite. E Oswald Chambers, ele diz o seguinte: o problema começa quando nos recusamos a contar com a realidade da presença de Deus. Mas Deus hoje está chamando um povo, e esse povo é este que está aqui, para que o avivamento venha sobre nós. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero ser como aqueles discípulos que deixaram tudo, porque acharam tudo que importava, largaram as suas redes, deixaram suas profissões. O Levi, Mateus, deixa a coletoria de impostos. O Pedro vai deixar as suas redes. A pergunta que Jesus, o Senhor, te faz nessa noite é: o que você está disposto a deixar, a entregar a Ele, para que o avivamento venha, os céus desçam sobre a sua casa e a sua vida? Feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. Peça ao Senhor que Ele venha, que o Senhor venha. Para Ele vir, para Ele ser derramado na sua vida, você vai precisar se esvaziar, porque dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Até o próprio Jesus, Ele esvaziou-se a si mesmo, veio na figura de homem como servo, mas Ele foi exaltado. Sabe, quando você entrega, quando você admite, quando você reconhece: sou eu este. Sabia que o avivamento pode deixar de vir porque você não busca, porque você está em pecado? Talvez você diga: não, mas eu sou certinho, eu sou honesto, eu pago os meus impostos, eu trabalho, eu não devo ninguém. Ótimo, você não faz nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Mas quando você pergunta para Deus: onde tenho errado? Aí, meu irmão, a linha é mais tênue, porque talvez você esteja errando onde você não imagina que está errando. Talvez o seu pecado não é de ação, mas é de omissão. Porque é pecado, a Bíblia diz: o bem que eu devo fazer e não faço,
cometo pecado. O avivamento traz uma consciência. Eu como marido, eu como esposo, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu como pai, eu não posso transferir a responsabilidade de ser sacerdote dentro da minha casa. Você como mãe não pode transferir a responsabilidade de ser aquela que vai edificar a sua casa. E aí quando você é confrontado na sua realidade, você pergunta: eu tenho edificado? Eu tenho sido sacerdote? Ei filho, você que está aqui, a pergunta de Deus para você nessa noite é: você tem honrado? Você honra os seus pais? Porque este é o primeiro mandamento com promessas. O Senhor te diz que aquele que honra, ele vai viver longevidade. Honre ao teu pai e à tua mãe para que te prolonguem os seus dias na terra. Mas somos uma geração, e devemos reconhecer, somos uma geração egocêntrica, que pensamos em nós mesmos. Somos uma geração que tem pecado contra Deus, que tem abandonado ao Senhor. Jeremias vai dizer: 2 males cometeu este povo contra mim: me abandonou e cavou para si cisternas rachadas que não retém as águas. Esse é o tempo que Deus está chamando a sua noiva para o encontro com o noivo amado. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta noite. Pai, nessa noite, eis aqui maridos, esposas, filhos, famílias. Há aqui filhos, há pessoas, Pai, que o Senhor comprou com um precioso preço, e preço de sangue. E nós admitimos, Pai, que temos andado de forma indiferente à Tua palavra. Não temos dado lugar muitas vezes ao Senhor, porque muitas vezes as nossas coisas, os nossos afazeres, a nossa mente centrada em torno de nós mesmos, tem nos feito, Pai, distantes do Senhor. Mas é com amor eterno que o Senhor nos atraiu. Com benignidade o Senhor nos atrai nessa noite e diz: eu vou te dar uma nova chance. Eu te chamo, minha noiva, eu te chamo, corpo de Cristo, eu te chamo, igreja do Senhor, para viver um reavivamento na sua história de vida. Você sente nessa noite que você precisa, na sua casa, na sua história, na sua vida de oração, na sua vida de leitura das Escrituras, na sua vida relacional, conjugal, material, financeira, na sua história de vida espiritual, você e Deus, você precisa de um avivamento. Você precisa de um avivamento. Peça isso ao Senhor nessa noite. Aviva-me, Senhor, aviva-me, aviva a minha vida. Erga a sua mão, você que está precisando de um avivamento de Deus na sua história de vida. Eu estou precisando de um avivamento, sim. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a Cristo. Eu preciso voltar à palavra. Eu quero esse avivamento. Eu não vou ficar de fora. Eu quero esse avivamento. Você vai tomar uma atitude então agora. Avivamento é a unidade do corpo de Cristo.